A arte imita a matemática ou a matemática que imita a arte? Hoje aqui no Cultura Fractal nós vamos apresentar 5 filmes que relacionam a arte e a matemática por meios de filmes conhecidos que fazem essa relação direta entre a matemática e a arte. Eu sou o professor Juliano, sou do Cultura Fractal e convido vocês a então participarem e conhecerem um pouquinho mais sobre esses 5 filmes. Vamos lá, pessoal! Bom, então o nosso primeiro filme, O Homem que Mudou o Jogo, é um filme de 2012, é sobre um método matemático baseado em estatística que mudou os critérios na hora de contratar jogadores em uma equipe profissional. Bill, que é o protagonista do filme, é o gerente de um time de beisebol. Com pouco dinheiro em caixa e a ajuda de Peter, ele desenvolve um sofisticado programa estatístico para o clube, que faz com que ficasse entre as principais equipes do esporte na década de 80. É um filme que com certeza vale muito a pena. Esse filme relaciona métodos estatísticos na hora do nosso protagonista do filme, o Bill, decidir na contratação dos jogadores. Ao longo do filme, os critérios para se contratar um jogador são baseados no desempenho que ele teve em uma determinada temporada. É um filme que vale muito a pena e muda até mesmo a nossa noção de enxergar um jogo. Claro, o filme nesse caso fala de beisebol, mas poderia ser em outro jogo qualquer, onde ele muda a nossa percepção de como a matemática pode realmente ser uma ferramenta importante na hora de contratar os jogadores e até mesmo na decisão do desempenho final de um determinado jogo. O nosso segundo, Uma Mente Brilhante, é o filme de 2002. Talvez da nossa lista esse seja o mais famoso de todos os filmes que envolvem a matemática. É um filme que relata a vida do prêmio Nobel, o economista matemático John Nash. John Nash é um gênio da matemática que aos 21 anos formulou teorias que provou a sua genialidade e se tornou aclamado no meio onde ele atuava. Mas aos poucos, o belo e arrogante Nash se transformou em um sofrido e atormentado homem, que chega até mesmo a ser diagnosticado como esquizofrênico pelos médicos que o tratam. Porém, anos depois e de muita luta para se recuperar, ele consegue retornar à sociedade e acaba sendo prêmio Nobel. É um filme muito bom. Esse filme fala um pouquinho sobre a história do John Nash, um grande matemático que teve contribuições na área da economia e também na teoria dos jogos. E depois dessa diagnóstico da sua esquizofrenia, o filme relata bem esses detalhes, mostra como ele se recuperou então e no final da sua carreira ele teve então esse aclamado prêmio Nobel. É um filme muito bom que fala sobre a história do John Nash e ao mesmo tempo fala sobre a história da matemática no que se refere à teoria dos jogos e análise econômica. É um filme que vale muito a pena, com certeza. O terceiro, O Homem que Viu o Infinito. Esse filme é de 2016. Ramanujan é um matemático indiano que chegou a entrar na Universidade de Cambridge por suas importantes contribuições. Algumas dificuldades surgem e impedem o desenvolvimento do seu trabalho desse gênio. É uma verdadeira história da amizade que mudou a matemática para sempre. Em 1913, Ramanujan, um gênio matemático autodidata indiano, viaja para a Universidade de Cambridge, onde ele se aproxima do seu mentor, o excêntrico professor Hardy, e luta para mostrar ao mundo o brilhantismo de sua mente. É um filme também muito interessante, é um filme de 2016, é um filme mais atual, que mostra um pouquinho da história do Ramanujan, que é um matemático indiano que veio então para a Universidade de Cambridge, onde sem nenhum conhecimento matemático no que se refere a uma didática organizada, como é comum nas universidades das ciências exatas, ele conseguia resolver e criar matemática
uma matemática muito sofisticada. Então, eu acho que essa é a coisa mais legal desse filme. Como então um jovem afastado dos grandes centros de desenvolvimento das ciências exatas conseguiu, mesmo assim, criar uma matemática tão sofisticada que chamou a atenção dos principais intelectuais europeus da época. Então, o brilhantismo desse filme é justamente a gente ver como uma pessoa simples, esse matemático Ramanujam, conseguiu, superando todas essas suas dificuldades, ainda conseguir construir muita matemática. É um filme bem interessante, O Homem que Viu o Infinito. Vale a pena, com certeza, assistir esse filme também. O nosso quarto, Quebrando a Banca, é um filme de muita ação. Talvez dessa lista que a gente está fazendo de 5 seja aquele que tem mais ação, com certeza. É um filme de 2008, um professor e um grupo de alunos avançados desenvolvem um sistema para ganhar o famoso jogo de cartas Blackjack ou 21 em Las Vegas. Não é surpresa que todo o processo foi baseado em problemas matemáticos complexos que os fazem alcançar seu objetivo, pagar a faculdade. Ben, que é o protagonista do filme, é um jovem tímido e superdotado do MIT, que precisa pagar a faculdade. Busca a quantidade necessária em jogos de carta. Ele é chamado para integrar um grupo de alunos que todo fim de semana parte para Las Vegas com identidades falsas, com o objetivo de ganhar muito dinheiro. O grupo é liderado por Mike, um professor de matemática, gênio em estatística, com quem consegue montar um código infalível. Contando cartas e usando um complexo sistema de sinais, eles conseguem quebrar diversos cassinos. Até que, sempre tem o porém, né? Encantado com um novo mundo que se apresentava e também por sua colega Jill, Ben começa a extrapolar seus próprios limites. É um filme de muita ação, então quando você começa a já assistir o filme, ele engata algumas sequências de ação já no início e mostra a relação entre a matemática e os jogos. É um filme muito interessante, além de ser muito atrativo no que se refere à ação, ele é um filme que mostra muita matemática, principalmente no que se refere à relação entre a matemática e os jogos. O nosso quinto e último, Gênio Indomável, é o mais antigo da nossa lista. Ele é um filme de 1998. É um filme que relata a história de Will, que é um funcionário do Instituto Tecnológico de Massachusetts, que acaba se revelando como um grande potencial matemático, assim como uma personalidade extremamente rebelde. Depois de muito relutar, ele recebe a ajuda de um psicólogo, Sam, que lhe ajuda a dar uma direção melhor para a sua vida. Will é um jovem de 20 anos, que já teve algumas passagens pela polícia e é servente de uma universidade. Revela-se um gênio em matemática. Por determinação legal, precisa fazer terapia, mas não funciona para ele, porque ele debochava de todos os analistas. Até que ele se identifica com um deles, que é o que eu já falei antes, o Sam. É um filme muito interessante, fala sobre o potencial de Will, que é um gênio da matemática, só que ao mesmo tempo tem uma personalidade extremamente rebelde. Então ele se encontra com o Sam, que é um seu terapeuta, então um psicólogo terapeuta. Então, ao mesmo tempo que a história fala da genialidade do Will, fala a relação dele com esse psicólogo e como então ao longo da história eles conseguem desenrolar um pouco esse gênio tão forte que o Will apresenta e que às vezes bloqueia ele para desenvolver ainda mais o seu potencial matemático no que se refere aos estudos avançados que envolvem a matemática no Instituto Tecnológico de Massachusetts. É um filme que vale muito a pena, muito interessante. É um filme que não é de tanta ação, mas ao mesmo tempo ele te prende porque a história do Will realmente é uma história muito interessante. E a gente fecha então aqui a nossa lista de 5 filmes que relacionam a matemática e a arte e que com certeza vale muito, mas vale muito a pena a gente assistir.
Então, depois desses 5 filmes que relacionam a matemática e a arte, gostaria sempre de fazer aquele convite para as pessoas que ainda não se inscreveram no nosso canal, que se inscrevam no nosso canal para acompanhar os vídeos semanais que nós vamos postar sobre conhecimentos matemáticos e também sobre arte, sobre matemática e arte. Gostaria de deixar um grande abraço a todos, nos vemos nos próximos vídeos e até mais, pessoal!